Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aquele assunto, aquele tema especial. Nesta semana, dando aquela ênfase ao nome de Jesus. Deixamos por uma semana o nosso tema, o tempo do fim, a escatologia, para aprendermos que o Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. O Senhor Jesus é a base das Escrituras. Elas não existiam sem este nome glorioso. Este nome que é o nome do próprio Deus. Você sabe que ele várias vezes mencionou em seus ensinos: eu não vim no meu próprio nome, eu vim em nome do meu Pai. E quando a gente chega lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele escreve dizendo que, por causa da sua humildade, isto é, ele começa dizendo que Jesus, ele, embora sabendo da sua divindade, sabendo ser ele o próprio Deus, ele não usou desse qualificativo para se impor, mas ele tomou a postura de servo. Ele se humilhou até a morte e o apóstolo intensifica: e morte de cruz. Aí então, por causa disso, ele herdou, ele recebeu o mais excelente nome, o nome que está acima de tudo. Aí então ele conclui dizendo que por isso, por esse fato, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, repito, Jesus é o fundamento da nossa fé. Você está lembrado daquela ocasião em que João Batista estava pregando e batizando lá no Rio Jordão? Interessante que Mateus registra que a fama daquele pregador, daquele evangelista, correu por toda a região. E olha, hoje, para se tornar famoso, é muito fácil. Os meios de comunicação levam a pregação, o ensino, leva a imagem do pregador nos mais distantes rincões do mundo. Mas naquela época não havia meios de comunicação. E
mesmo assim. A fama de João Batista correu por toda a região e o povo vinha de longe. Sabem para quê? Para serem batizados por ele. E aconteceu um fato interessante. Ele estava batizando judeus, um povo religioso. Aliás, a religião, faziam parte da religião organizada. E esse povo praticava a religião nos mínimos detalhes. E eles estavam já acostumados, tinham um costume do sacrifício. Falar em cordeiro para eles não era novidade. Fazia parte do culto deles. E quando não se esperava, no meio da multidão, aparece um homem diferente. E João Batista, o batizador, disse, olhando para aquele homem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João 1:29. Interessante, né? Agora vai mudar tudo. Os judeus, conforme já vimos, sabia muito sobre o cordeiro, mas aquele sacrifício repetitivo de todas as manhãs, de todas as tardes, e a expiação que acontecia uma vez no ano, porque, conforme diria o apóstolo lá em Hebreus, que sangue de touros e de bodes não tira pecado. Por isso tinha que ser repetido. Mas agora, João Batista faz essa declaração daquele homem que estava chegando ali para também ser batizado, e aquele homem era Jesus. E João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão, tira o pecado, era como que um paradoxo para os judeus, porque o Cordeiro não tirava o pecado ou os pecados deles. Era um paliativo. Mas esse Cordeiro, que era o Cordeiro de Deus, não era paliativo. Ele tira o pecado do mundo. E ainda outra verdade, não era apenas para os judeus que ali estavam sendo batizados. O Cordeiro veio para todo mundo. Por isso, a ênfase do ministério Pão Vivo, a nossa ênfase é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro foi repetido nas cartas apostólicas, em Apocalipse. Lembre, citamos ontem no vídeo anterior, naquele pânico de João em relação ao livro selado, depois que surgiu
foi revelado o Cordeiro. Lembre daquele louvor magnífico dos 24 anciãos. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aleluia! Lá em Apocalipse 12, verso 11, quando é registrada a última queda do diabo, porque ele já teve uma queda, essa queda foi ainda simples em relação à outra, da qual ele será vítima na grande tribulação, quando ele será expulso do céu, porque ele ainda não foi expulso, ele ainda tem livre curso, ele vai lá, lembre da assembleia, a assembleia lá no céu, quando Deus estava em assembleia com os seus servos, e ele apareceu lá com acusações contra Jó. Ah, mas vai chegar o dia que ele não chega mais lá. E apenas esta parte, quando ele é expulso do céu, então se diz, mostra a festa no céu. Porque foi expulso de lá, diz o texto, o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e de noite. Mas eles, isto é, os remidos, venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha o Cordeiro aí, nas últimas páginas das Escrituras, nos últimos dias dos homens, no tempo do fim. Eles o venceram. E serão quem? O dragão, que ali é descrito como a antiga serpente, Satanás, que se chama Diabo, o enganador de todo mundo. Mas os remidos o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.